E aí pessoal, vamos assistir um vídeo muito interessante. É de um canal chamado Sobrevivendo ao Brasil. Não vou falar o resto do nome, né, porque talvez dê ruim. Ele é um canal bem recente, 248 inscritos. Se vocês puderem passar lá e se inscrever exatamente como eu acabei de fazer para ensinar para vocês e deixar um likezinho no vídeo, eu ficarei grato. É um sujeito muito inteligente, que tem o ponto certo, só que às vezes peca por alguma coisa e outra que nem é culpa dele, como por exemplo, no início do vídeo vocês vão entender o que eu tô falando. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sobreviva ao Bostil. Eu sou o sobrevivente e nesse vídeo eu quero te mostrar isso aqui. O Brasil, ele tem o QI médio de 83 pontos. O sujeito tá muito bem intencionado em falar isso, realmente a nossa cultura, vocês sabem, é uma das culturas mais chulas do planeta. Só que parece que essa pontuação do QI brasileiro não é exatamente a pontuação de QI da população brasileira. Por quê? Porque foram testes muito enviesados. Eu vi o Hindenburg Melão falando sobre isso. O sujeito que fez esse teste não fez de forma adequada. Segundo Hindenburg, o QI brasileiro é um pouco mais elevado do que isso, tá na casa dos 90 e poucos pontos. Claro, é amplamente divulgado no Brasil que o QI seja o QI de uma ameba em geral, por razões de que a nossa cultura, vamos ser honestos aqui, é uma porcaria. Mas o Hindenburg Melão estimou o QI brasileiro na casa dos 90 e poucos pontos. Abaixo, é claro, da média mundial, mas acima de 83. Nós estamos na posição 68 de países com maior QI, ou seja, a gente está muito atrás. E esse número aqui, 83, acaba variando de alguns dados. Algumas informações dizem que a gente tem 83, outras dizem que a gente tem 86, outras dizem que a gente tem 89, mas a gente sempre fica abaixo da média, que é 100. 100 pontos de QI é a média. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Os brasileiros têm o QI de 83 pontos, então como você pode não ser burro no Bostil? Como é que você pode não ser burro ao ponto de continuar sendo usado como massa de manobra, continuar sendo feito de idiota pelo governo e por tudo ao seu redor, beleza? Acho que um dos primeiros pontos é uma dissociação que tem que ser devagar. Tu vai pegar e vai parar simplesmente de fazer o seguinte: consumir televisão diariamente e vai começar uma transição para uma vida intelectual. Lê 10, 15, 20 minutinhos por dia que seja, isso já vai te fazer um bem enorme. Quando avançar um pouco mais, começa a praticar LMX, leitura, meditação e xadrez. Enquanto isso, vai revisando o teu círculo social, vai eliminando as pessoas chulas e adicionando pessoas mais de elite, por assim dizer. É muito difícil para um sujeito se destacar quando o meio é para baixo, a média é muito baixa, tu tende a se conformar, mesmo que tu seja acima da média, com muito pouco, porque a média tá tão para baixo, de uma escala de 1 a 10, vamos supor, a qualidade das pessoas no Brasil é 2. Tu se torna um 4, tu já é o dobro das pessoas, só que a média tá tão baixa, que mesmo sendo o dobro das pessoas, tu ainda tá, tipo, em 4, tu ainda tá abaixo da população mundial, entendeu? Então, muito cuidado pra vaidade intelectual não te ferrar. Às vezes tu é acima da média, mas a média no Brasil é tão baixa, que tu fica pensando que é superior. Não, tem muito trabalho ainda a ser feito, muito livro pra ser lido. Inclusive, nesse exato momento, eu tô lendo 2 livros e revisando um terceiro. Eu tô terminando de ler A Arte da Estratégia. Por motivos econômicos, eu preciso revisar isso aqui para um curso que eu estou ministrando. E Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Esse cara é basicamente um cientista do empreendedorismo, um cientista que fica analisando empresas e catalogando dados, informações e etc. E esse é por motivo pessoal mesmo. E o livro que estou revisando, que também é por motivos financeiros, porque eu estou escrevendo um e-book sobre finanças, é O Homem Mais Rico da Babilônia. Vamos conversar sobre isso. Por que que o brasileiro é tão burro? Existem várias razões, mas eu acredito que o brasileiro é tão burro porque o brasileiro não assume a própria ignorância.
Mano, isso é muito verdadeiro. Eu tenho amigos assim cujo calibre intelectual é o mesmo de uma mosca, com a diferença que a mosca tem uma velocidade muito maior de pensamento e raciocínio, porque se tu tenta matar a mosca, ela desvia. Eu juro pra vocês, e esses sujeitos cuja a lentidão e a aptidão mental se comparam a uma mosca, claramente acham que são super inteligentes, e eu nunca vou entender isso. Para você, pelo menos, ter a possibilidade de ser um pouco mais inteligente, você tem que assumir que você é burro. Você Se eu não me engano, Sócrates diz isso, que o início da filosofia é admitir a ignorância. tem que assumir que você não tem conhecimento necessário. Você mesmo que está me ouvindo, você é extremamente burro. Você é extremamente burro. E eu não estou falando isso para ofender você, para que você se sinta mal. Eu estou falando isso para que você tenha consciência da própria burrice. É verdade, pessoal. Em termos gerais, por exemplo, pega eu. Eu sou um cara com QI acima da média, etc. Já li muito. Bom, vocês sabem do meu histórico inteiro, então não vou me estender. Eu sou um sujeito extremamente burro. Eu não entendo nada, por exemplo, de elementos químicos. Eu não saberia construir uma mesa de madeira. Eu não sei cálculos matemáticos para construir um prédio. Existem bilhões e bilhões e bilhões de coisas que eu não sei. Eu não sei consertar um computador, um hardware. Eu não conheço peças de computador. Eu fui trocar de PC, eu tive que pedir auxílio assim em 100% das coisas para um amigo meu que entende de computador. Eu, um cara que enquanto eu tô conversando com você está fazendo dinheiro, entendo de vendas, entendo de empreendedorismo, entendo de influenciar pessoas em termos de hardware, periféricos tecnológicos, zero à esquerda. Eu acho que eu não entendo nem as regras de futebol, porque eu nunca assisti muito futebol. Eu sou extremamente burro, extremamente ignorante. A grande maioria das coisas eu não faço a menor ideia de como funciona. Eu não sei quais são os elementos que contém no arroz. Eu não sei se são aminoácidos, se tem mais proteína. Eu sei que tem mais carboidrato e tudo, mas isso é um conhecimento tão simplório, tão infantil, tão ignorante, tão basilar, tão básico, que todo mundo deve saber isso. Agora, eu não sei quais são as vitaminas que tem no arroz. Eu não sei se um mamão é melhor para o estômago do que uma uva. A grande maioria das coisas, eu sou extremamente burro real mesmo. Não é que eu fale isso tipo, está sendo uma... Não, não, não. Peraí, eu não entendo. Eu sou burro. Eu não sei nada, nada. Eu, inclusive, sou extremamente burro. Eu não me coloco numa posição acima de você. Pelo contrário, talvez você que esteja assistindo isso seja mais inteligente do que eu. Você assumir isso, que você é burro, que você não tem conhecimento intelectual, que você não tem intelecto suficiente, é o que vai te ajudar a fugir da ignorância. Eu sempre digo isso, pessoal. Eu tenho uma biblioteca com um valor estimado em mais ou menos 30, 50 mil reais. E esta é a minha admissão pública de ignorância. Todo livro que eu compro é eu admitindo o seguinte: eu não entendo sobre esse assunto e eu tenho que ler alguém que entende sobre esse assunto para eu ficar um pouquinho mais sábio, vagarosamente. E outra coisa que a humildade intelectual e assumir que tu é burro, que tu é ignorante, vai te ajudar em ouvir as pessoas. Porque quando tu acha que sabe de tudo, eu sei tudo sobre política, eu sei tudo sobre história, eu sei tudo sobre ganhar dinheiro. Eu sei que as pessoas nascem ricas e morrem ricas, nasceu pobre e morre pobre. Quando tu tem esse tipo de atitude, tu não aprende com ninguém. Tu é aquele cara chato, aquele cara zoado que os outros estão lá falando: olha, para te vender um e-book na internet, tu precisa de uma oferta, uma página de vendas, vendeu, já era, obrigado, tchau. E aí tu: não, mas eu sei que não funciona. Como assim, cara? Eu faço isso. Não, mas eu sei que não... Pô, maluco chato, sabe? O outro tá lá falando, sei lá... eu vi uma pesquisa sobre uma corrente política que produziu tais e tais resultados. E o outro: não, mas eu sou comunista. Não, mas isso aí é tudo mentira. Não, mas... Pô, pessoa chata, entendeu? A pessoa que acha que sabe de tudo e que tem uma resposta pra tudo, geralmente é a mais ignorante que tem. E geralmente o sujeito que acha que é extremamente burro é o mais inteligente que tem. Isso é assim, ó, é uma correlação óbvia, patente. Porque você só consegue fugir daquilo que você conhece. Só da gente confessar isso, que você é burro e que eu sou burro, a gente já abre espaço para o aprendizado na nossa vida. O problema é que o bostileiro
se acha esperto. A gente tem uma cultura que não valoriza a inteligência, mas valoriza, na verdade, a esperteza. A gente tem, aqui já virou meme, né? A cultura de levei vantagem, a cultura do jeitinho brasileiro, que sempre tem uma solução mais esperta para as coisas. A gente tem a cultura do barraco, que tudo se resolve não na base do diálogo, mas na base da ameaça e da. Eu não sei se tu acredita ou não em karma, eu em particular acredito, e eu acredito que o karma brasileiro é negativo, alto, grande, denso, puro simples, levei vantagem, passei pra trás, ganhei troco a mais da tiazinha do mercado, não vou devolver. Me mandaram o produto errado, de mais valor, não vou falar nada. Alguém errou e me beneficiou, vou ficar bem quietinho. Eu acho isso uma malandragem, uma sacanagem muito feia. Desde quando eu ganhava muito pouco dinheiro, eu sempre devolvi o troco da bala se ganhei a mais. Olha, se alguma vez, eu falo isso real mesmo, se alguma vez eu fiquei com um troco errado, por exemplo, foi porque eu não vi. Porque mesmo se eu tivesse devendo e ganhasse uma grana que não é minha, eu não aceitaria. Isso é integridade. Isso é ter um senso moral mais elevado do que as condições materiais. Isso falta muito pro brasileiro. O brasileiro quer levar vantagem, ele quer ganhar na base da corrupção. Depois forma-se uma cultura política de corruptos e a gente fica dizendo: não, olha lá que feio o Congresso. O Congresso, meu filho, é um reflexo da população. Eu sei que no Brasil existe muito trabalhador. Eu sei que no Brasil existe muita gente que passa horas e horas nos livros lendo. Eu sei que existe muita gente tentando realmente fazer avançar a ciência no Brasil, como por exemplo, sei lá, Hindenburg Melão, etc. Só que no Brasil também tem muito esse jeitinho brasileiro, essa malandragem, essa coisa feia. E o reflexo da nossa política é esse jeitinho brasileiro. É a cultura do tentei levar vantagem e se conseguir, o outro é um idiota. Agressão. Tudo isso nos torna mais burros. Toda essa ideia de que a gente não é ignorante, de que a gente é super inteligente, na verdade, é o que nos torna mais burros. Eu quero que você olhe o seguinte gráfico aqui comigo. Esse aqui é o gráfico do efeito Dunning-Kruger. Você já deve ter visto esse gráfico aqui em algum lugar. Mas, basicamente, isso aqui é experiência. Isso aqui a gente pode traduzir também. O efeito Dunning-Kruger é quando um sujeito é extremamente burro, não sabe sobre o que está falando, acha que é um gênio e que é super esperto. Por exemplo, um sujeito que nunca montou um negócio na vida chega em mim e diz: Thiago, você deveria gerenciar seus negócios dessa e dessa forma, porque assim tu vai ganhar mais dinheiro. Ora, por que tu não faz isso? Por que tu não faz isso? Tá de sacanagem com a minha cara. Pera aí, tu tá vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro e tu não faz? Ah, deve ser porque existem estas e estas e estas falhas no teu raciocínio e tu não deveria nem abrir a boca perto de mim pra dizer que eu devo gerenciar os meus negócios dessa ou daquela forma. Ou, por exemplo, quando tu aponta lá, olha aqui, o Manifesto Comunista prega o aumento agressivo e gradual dos impostos para a chegada do comunismo. E aí tu fala isso para as pessoas e elas dizem: não, mas Karl Marx nunca disse isso. Aí tu vai lá e mostra, olha aqui, ó, segundo capítulo do Manifesto Comunista, medidas para chegar ao socialismo no país. Ali a segunda medida é o aumento gradual e agressivo dos impostos. E a pessoa: não, mas isso aí tá tirado fora de contexto, sendo que não tá. É puro efeito Dunning-Kruger negar o livro que tu respeita. Deve ser porque os comunistas não sabem sobre o que falam, nunca leram os livros que defendem. Bem, essa linha do gráfico como inteligência, certo? Que é experiência barra conhecimento. E aqui a confiança. Você pode notar que quanto mais burro você for, mais confiante você é de que você sabe de tudo. Quando você é mais burro, mais confiante você é para dizer que você sabe de tudo. E aí, quando você tem um conhecimento mediano aqui, mediano um pouco mais elevado, você sabe, mas você acha que não sabe porque você começa a ter dúvidas. E só depois, com muito conhecimento e muita experiência, você se torna confiante de novo. 99% da população brasileira tá aqui, ó. Tá aqui, a pessoa que acha que sabe de tudo
e não sabe de nada. Se não brincar, você e eu também estamos aqui, talvez a gente esteja só um pouco mais aqui à frente da linha. Mas a gente também não tá nesse nível de... Porque assim, todo brasileiro acha que é desperto. Todo brasileiro acha que saiu da Matrix, mas não. Você tem que... Nesse vídeo eu quero que você se esforce pra entender que você é burro, certo? Pra assumir a própria burrice. Eu já assumi faz muito tempo, beleza? Então, vamos dizer que a gente tá aqui. O importante é, no final da nossa vida, a gente ter chegado aqui, pelo menos no final da nossa vida. Uma tática que eu utilizo é saber os limites da minha ignorância ou tentar ao menos compreender onde eu posso pisar um pouquinho mais fundo e onde eu não posso. Por exemplo, se o sujeito vier em uma discussão sobre química, eu calo a minha boca e aceito a perspectiva do sujeito. Por quê? Porque eu não sei nem contra-argumentar. Agora, se o assunto é empreendedorismo, se o assunto é vendas, se o assunto é filosofia, se o assunto é algo na esfera de coisas que eu já li ao menos 10 livros, aí eu me arrisco a palpitar e não com certeza absoluta, tá? Mas via de regra, o sensato é o seguinte, ó. Tu ter lido 10 a 20 livros sobre um assunto antes de debater, conversar, dialogar sobre esse assunto, tá? O potencial é que você consiga isso antes. Mas a gente, se a gente continuar se achando o ser mais inteligente do mundo, você é só mais um idiota, beleza? Outro ponto de por que o brasileiro é tão burro, por causa da educação que a gente tem no Bostil. As escolas estão completamente sucateadas. A escola é um caso epidêmico, horroroso, e pra mim todos os sujeitos aí que têm mais de 45 anos deveriam ser punidos e tirar um pouco do dinheiro deles e colocar na conta dos jovens. Por quê? Porque apoiaram políticas públicas de destruição da educação do Brasil. Então, todos os sujeitos ali, ó, acima de 40 anos, são culpados por essa porcaria de educação. E eu não... Ah, mas o meu parente... Não. Todo mundo culpado. E tem que receber essa punição pra ver. Olha aqui, ó. Abre a porcaria do olho. Olha aqui, ó. Tudo destruído. Uma porcaria. Nossos alunos são os piores do mundo em tudo. E é culpa tua, assim, que fica apoiando sujeitos esquisitos que vão cuidar da educação. Primeiro que, pô... Um país que não deixa seus próprios pais cuidarem de seus filhos. Um país que proíbe homeschooling. Que é o quê? Vocês ficam votando sistematicamente em políticos que querem proibir o homeschooling. Ou seja, eu não posso ensinar para o meu filho matemática. Eu não posso ensinar para o meu filho filosofia. Sendo que eu sou mais apto, mais capaz do que qualquer professor de matemática, do que qualquer professor de filosofia a ensinar coisas elementares para os meus filhos. E eu sou proibido de fazer isso. Um país que dá o mesmo peso de voto para sujeitos que leem livros e para sujeitos que não leem livros já está muito errado. O sujeito com informação zero tem o mesmo peso que o sujeito intelectual. Isso é assim, ó, bizarro, medonho de bizarro. Então, por essa razão, a gente deve culpar todos os senhores e senhoras mais antigos da sociedade. É culpa de vocês por apoiarem políticos com projetos estúpidos e estupidificar a nossa sociedade. Quem quiser mais informação a respeito disso, leia Emburrecimento Programado e Maquiavel Pedagogo. Ponto final. Embora eu aposto que você não gosta dessa fonte aqui, da CUT, certo? Mas os dados revelam aqui que, em outubro de 2022, os 32 tribunais de contas da União se uniram para visitar e avaliar a infraestrutura das escolas no país e identificaram que 57% das salas de aula do país, do país, 57% delas são inadequadas para que as crianças ou os adolescentes tenham aula. Os números são assustadores. 31% das escolas visitadas não tinham coleta de esgoto. Caramba, a gente não é um país de terceiro mundo, não. A gente é um país de 15º mundo. 8% das escolas não possuíam coleta de lixo e 82,38% das cozinhas não possuíam alvará da vigilância sanitária para funcionamento. Olha o absurdo que é isso. 63% das escolas não têm bibliotecas, e 88% das escolas não possuem nem laboratório, nem sala de informática. Isso é zombar da nossa cara, isso é tão absurdo. 63% das escolas sem bibliotecas, isso é zombar, isso é rir, isso é
cuspir no cadáver intelectual chamado Brasil. E ainda nossos políticos dizem, ai, faz o L de quê? De leitura, de literatura. Ai, a gente tem que dar mais livros e menos armas pra população. Isso é zombar, isso é uma zombaria de mau gosto. Às vezes eu sinto que eu tô num grande filme, que isso não pode ser real. Tipo assim, não tem como, mano. Não tem como, velho. Quantos anos a política brasileira existe e não consegue resolver o problema elementar da educação? Isso que já é resolvido universalmente. Um grande filósofo consegue montar uma academia filosófica, assim, ó, dando aula online. Professor Olavo fez isso, por exemplo, e passa a cultura adiante. Grandes filósofos, num terreninho pequeno, perduraram durante milênios seus pensamentos. E aí, o governo, que ganha 4,5 bilhões por dia, não consegue o básico, o mínimo. Assim, o antes do mínimo, eu não sei, o mínimo do mínimo, que era a única coisa que tinha que fazer. O governo só tinha que dar educação e cuidar do judiciário. E aí, a educação, cara, é de apavorar. Olha o absurdo que é viver nesse país. Outro ponto é que os professores estão em situação deplorável, tanto salarial. Ah, mas sobrevivente professor ganha bem. Minha tia é professora e ela ganha 4, 5, 6 mil por mês. Sim, mas a carga de trabalho é muito grande. Se você parar para pensar que é a profissão que molda toda a população brasileira, esse salário é deplorável. Além das condições de trabalho que não são as mil maravilhas também. É claro que não é o pior emprego do mundo, ok? Tem professores que têm uma vida relativamente confortável, mas também não está no nível que deveria estar. Outro ponto também é... Aqui é um ponto que eu discordo, porque eu acho que este declínio na educação e na cultura é culpa de professores incompetentes, e se os professores ganham 4, 5 mil, eles deveriam ao menos produzir resultados equivalentes a 4, 5 mil. E eles estão produzindo resultados muito abaixo disso. Eles estão produzindo resultados de sujeitos que deveriam ganhar R$600 por mês. Eu não pego nem um pouco leve com professores, porque tem professor militante comunista em sala de aula. Todo mundo aqui no Brasil já passou por isso, em que um professor militante comunista chega e tu tem que calar tua boca porque tu não pode falar nada. Fora professores com literalmente problemas emocionais, psicopatologias, um negócio assim, ó, é horrível no Brasil. Claro, há professores lendários, incríveis, mas a grande maioria não. Tem a superlotação das turmas. Para você ver aqui, de acordo com uma pesquisa realizada pela organização americana National Education Association, turmas com 13 a 17 alunos tendem a ter um desempenho escolar melhor do que as salas com um número maior de estudantes. Ou seja, eu quero que você lembre do seu ensino médio. Eu, pelo menos no meu ensino médio, eu tenho mais de 30 anos, meu ensino médio era 40, 50 alunos por turma, sendo que o ideal é de 13 a 17. Olha o absurdo que a gente vive. Parece que o Brasil pega assim. O que é importante para ter uma educação de qualidade? Aí a gente pega essa informação e faz o completo oposto. E um dado aqui que não tem muito a ver com o conteúdo exatamente, mas que eu achei interessante, é que das 100 melhores escolas públicas brasileiras de ensino fundamental, 87 estão no estado cearense. Tá aí uma informação da educação no Nordeste. Enfim, vamos seguir adiante aqui. Toda essa questão de superlotação das turmas, a gente precisa entender que é impossível ensinar várias pessoas. O sobrevivente teve uma boa intenção em elogiar o Ceará, só que os critérios são arbitrários, tipo, os sujeitos cearenses tiram notas maiores no Enem. Aí as perguntas do Enem são tipo assim, como é que era o nome da pessoa que passou na novela? Então não necessariamente esse apontamento de que a educação brasileira no Ceará é maravilhosa e no resto todo não é verdade, porque contém critérios arbitrários. Para fazer uma pesquisa assim, a gente teria que ver de onde saíram a maior parte dos milionários, bilionários, pessoas importantes na história do Brasil. Estes sujeitos que estão mudando o rumo da sociedade brasileira
aí a gente tem uma constatação. Não, a educação formou o caráter desse sujeito, a educação formou, sei lá, a mentalidade desse sujeito. A gente teria que pegar uma coisa assim, e não resultados do teste do Enem, por exemplo. Eu acabei me embaralhando para explicar, mas a explicação é muito simples. A gente tem que ver os sujeitos que realmente estão contribuindo com a sociedade brasileira e onde eles se formaram, porque tirar a nota no Enem não é exatamente um critério de educação. Pode ter um bandido lá que tirou boa nota no Enem e a gente não vai querer colocar um bandido como exemplo de educação. Então a gente teria que ver quem são os maiores cientistas, os maiores advogados, os maiores empreendedores, os sujeitos que realmente mudam a sociedade e onde eles se formaram, onde estudaram. E eu tenho quase certeza que a grande maioria é majoritariamente autodidata. É impossível porque as pessoas estão em níveis diferentes. O ideal seria que cada aluno tivesse um professor particular, mas isso não existe nem em países de primeiro mundo. A questão é que não dá para ser professor necessariamente, dá para ser um... E aqui entra a minha proposta de ensino. A minha proposta de ensino ela é muito simples. A gente ensinaria matemática básica, português básico na escola. E o restante do tempo seria dividido em tarefas como, por exemplo, 2 horas seguidas de leitura em uma biblioteca. Essa biblioteca teria que conter todo tipo de livro, porque assim o sujeito que se interessa por política vai ler política, o sujeito que se interessa por biologia vai ler biologia. O trabalho o mais importante desse novo modelo de educação seria o seguinte, manter uma biblioteca atualizada, cientificamente viável, né? Porque não adianta tu ter livros de biologia de 1930. Teriam que ser livros atualizados constantemente, teria que revisar esse material para que se mantesse atualizado de acordo com o avanço científico. Em outros momentos, os alunos aprenderiam, por exemplo, nutrição básica para que se alimentem com os melhores alimentos. Em outro período, a gente teria jogos de xadrez que comprovadamente aumentam as habilidades cognitivas. A gente teria disputas de debates, a gente teria espaço para meditação e empreendedorismo, tudo isso sendo ensinado. Ao invés de ensinar biologia para quem detesta biologia, a gente vai ensinar esse sujeito a empreender, porque ele vai ter que lidar com o dinheiro. Ao invés da gente ensinar literatura barroca ou sei lá o que para o sujeito que não quer aprender sobre isso, a gente vai deixar que esse sujeito se alimente corretamente, tenha aulas de nutrição, porque comer ele vai pro resto da vida. Agora, aprender sobre arte barroca, ninguém liga, a real é essa. Um explicador, mas não dá para ensinar de fato tantas pessoas numa mesma sala. E o último ponto que eu acho que porque o Bostil gera pessoas tão burras é porque falta educação de casa. Os pais, por exemplo, acham que é dever do professor dar limites. E o professor, ele tem que ensinar intelectualmente falando, mas socialmente falando, questão de respeito e hierarquia, isso deveria vir dos pais, mas não é o que acontece. E não tem como um pai dar o que ele não teve. Por exemplo, se um pai não teve educação formal, se um pai não teve educação de questão de respeito, de hierarquia, o que era muito mais comum nas gerações anteriores, não tem como ele passar isso para um filho. Porque a maioria das famílias aqui no Brasil são desestruturadas. São famílias que ou são de pais separados, ou são de múltiplos pais, né? Por exemplo, a mãe que teve um relacionamento com vários maridos e teve filhos diferentes. Ou são famílias que os pais e as mães estão juntos, mas que não têm um relacionamento de fato. Eles se acomodaram a estarem juntos e com isso não conseguem dar o equilíbrio necessário de uma família para que uma criança cresça com uma educação. Ou pelo menos torna isso muito mais difícil. E o que eu acho mais chocante é que os pais têm o hábito de dar razão ao filho ao invés de concordar com o professor. É claro que isso são casos e casos, mas aqui onde eu moro, eu vejo vários relatos de reuniões de pais e mestres em que o professor sai como culpado de toda a situação. Beleza, agora que a gente viu por que o brasileiro é tão burro, isso na minha opinião, você pode ter opiniões diferentes, e se tiver, fale aí nos comentários. A gente precisa pensar, né, o que a gente pode fazer para não ser mais um jumento no Brasil. E aqui eu quero que você
se lave, quero que você se limpe de todo o preconceito que você tem para você entender melhor essa parte aqui, beleza? Eu separei em 7 tópicos para você ser mais inteligente, para você não ser um jumento, e eu queria que você avaliasse esses 7 tópicos. Ah, mas 7 tópicos é muita coisa. Se você quiser ser mais inteligente, você tem que se comprometer. Tu não aguenta ver 7 tópicos, mas se fosse um vídeo de zoeirinha, de besteirinha, tu tava aí assistindo meia hora. Então aguenta esses 7 tópicos aqui, eu vou passar rápido por eles, porque o seu TDAH ou o seu cérebro de peixinho dourado não vai aguentar ver o vídeo inteiro? Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá. Primeiro, comece a questionar tudo. Comece a questionar tudo. Sua ideologia política. Ah, mas eu sou de direita, é o capitão aqui. Você tem que começar a questionar sua ideologia política. Não, mas... Até porque se tu não questionar a tua ideologia política, quando vir qualquer sujeito com a ideologia política adversária, tu não vai saber se defender, tu vai ser uma mera caça impotente olhando para um leão. Eu nunca entendi isso, por que as pessoas não estudam a própria ideologia e a ideologia oposta para fazer uma espécie de raciocínio dialético, tese, antítese e uma síntese geral. Todos os sujeitos mais inteligentes que a gente já teve na política brasileira, como por exemplo, eu vou pegar só um de exemplo aqui, Enéas Carneiro, é um misto de teses e antíteses. Ele conhecia os dois lados e sabia, olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Só que tu nunca vai chegar a ser um Enéas da vida se tu não estudar o que tu apoia e o que tenta destruir o que tu apoia. Tu nunca vai chegar a ser uma pessoa complexa se tu não estudar tese e antítese e formar uma síntese. E essa síntese é sempre 100% dos casos, é uma síntese que é muito individual, muito autoral. Um sujeito que passou anos e anos pensando, ele é autêntico. Ele é muito diferente do sujeito que diz, sou de direita, sou de esquerda. E aí tu pergunta, o que é direita? O que é... Não sei. O sujeito que tem essa autoralidade, essa autenticidade, cara, é fácil de reconhecer. Porque o sujeito vai estar falando em outro nível, entendeu? Mas é o Papai Lully. O Papai Lully vai salvar o Brasil. Questione a sua ideologia política. Ah, não, mas o Pablo Marçal, na verdade, vai ser o presidente do Brasil. Questione tudo. Questione também as suas crenças. Tudo que você acredita, que acha que faz sentido, comece a questionar. Eu não estou dizendo para que você vire o inverso da sua crença, mas comece a se questionar. Comece a questionar sua religião. Eu não estou dizendo para você virar ateu, e se você virar ateu não tem problema também. Mas eu não estou dizendo para você ir para o extremo oposto. Eu estou dizendo para você começar a questionar sua religião, seu pastor, seus líderes, seus irmãos, o que você acredita, o que é te ensinado na escola, o que é te ensinado na rua. Eu quero que você comece a questionar o que eu estou te falando agora. Eu posso estar falando um monte de merda aqui, você já parou para pensar nisso? Eu posso estar falando um monte de merda e você está concordando com tudo. Sobre questionar a religião é um ponto bem sensível por motivo lógico. Em primeiro lugar, logicamente, formalmente, com lógica pura, a gente comprova a existência de Deus. Agora, questionar quais são os dogmas que estão certos e errados, aí beleza. Agora, questionar, tipo, a existência de um Deus. Não, matematicamente, logicamente, né? Isso é questão de lógica. Pra te chegar ao ponto de dizer, não, todas as religiões são inúteis, tu teria que ignorar todo o papel social maravilhoso que as religiões fizeram, toda a perpetuação da espécie que a religião fez. Vou te dar um exemplo muito simples aqui, ó. Os caras mais modernos, científicos, a cultura marxista, a cultura woke, por exemplo, ela tá se autodestruindo e é o que é mais científico, que tem mais paz e amor, mais, sei lá, mais aceita tudo, qualquer coisa é aceita ali naquele meio woke, é tudo assim, tipo, não, nós não temos preconceito com nada, nada. E eles estão se autodegenerando, autodestruindo, tá? A cultura marxista tá se autodestruindo. Enquanto que a cultura islâmica, tu pode acusar ela de ser homofóbica, tu pode acusar ela de vários fóbicos, mas só cresce. Então, tipo assim, se o mundo acabasse hoje, acabasse tecnologia, daqui a 100 anos marxistas não existiriam.
e islamistas existiriam. Se tu aceita que o significado da vida é um significado biológico, não existe nenhum significado senão a perpetuação, tu vai achar maravilhosa a ideia, sei lá, islâmica, porque eles se mantêm vivos, eles se mantêm reproduzindo e tá dando certo. Claro, aí tu teria que eliminar moral, tu teria que eliminar ética, tu teria que eliminar um monte de coisas, né? E que aí tu chegaria na conclusão, pô, eles se reproduzem bastante e assim, ó, o mundo vai acabar e eles vão continuar se reproduzindo, vão continuar com uma cultura forte. Se tu aceita o significado biológico de reprodução como a resposta para o que é o significado, o sentido da vida, então, assim, ó, não existiria resposta melhor do que islamismo para biologia. Agora, se o sentido da vida é descobrir qual é a real do universo, se existe um Deus, e logicamente existe, e eu não tô falando logicamente como metaforicamente, não, por dedução lógica, desde as 4 vias de São Tomás de Aquino até Santo Anselmo, a gente sabe que existe um Deus e esse Criador se manifesta de diversas formas e se manifestou de diversas formas ao longo da história, com profetas, com profecias e etc. E a gente tem que tentar chegar à resposta de qual é o dogma mais certo possível. Neste caso, a gente teria basicamente 2 respostas, que é o cristianismo e o hinduísmo. Por quê? Porque são onde mais há manifestações das divindades ou divindade acontecendo. Se tu pega a Bíblia, a gente tem 3.000 anos de história interrelacionada, interconectada com profecias e etc. E se tu pega a cultura hindu, tu vê relatos de N tipos de santos com feitos místicos assim, ó, bizarros. E entre as 2 culturas, o hinduísmo aceita o cristianismo como correto, só que o cristianismo não aceita o hinduísmo como correto. Então, por dedução lógica, se tu quer o caminho mais seguro possível, seria o cristianismo. Ah, Thiago, mas os hinduístas... Não, mano, pode ver Mahatma Gandhi falando bem de Jesus Cristo, pode ver Yogananda falando bem de Jesus Cristo. Todos os santos indianos, em grande maioria, assim, ó, adoram Jesus Cristo e aceitam as palavras de Jesus como verdadeiras. Só que eles têm uma cultura ampla. Eles têm uma mitologia bela do ponto de vista poético. Enfim, nem vou me estender muito mais aqui. Começa a questionar isso. Eu não tô aqui para que você concorde comigo, na verdade nem me importa se você concorda ou discorda. O que eu quero é que você comece a se questionar. Entende? Eu não tô querendo que você se torne um gado do que eu acredito. Eu tô querendo só que você comece a pensar se o que você acredita faz sentido. Se acostume a não concordar com nada, com nenhuma religião, com nenhuma crença, com nenhuma ideologia política. Se acostume a não concordar comigo, se torne um acumulador de ideias e só depois decida o que faz mais sentido. Esse é um grande problema do brasileiro mesmo. Ele decide primeiro a crença política, primeiro a crença ideológica, primeiro a crença religiosa e depois ele estuda em cima disso. Ele faz o inverso do que é saudável, o inverso do que seria normal. Primeiro estuda o tema e depois emite a opinião. Não. No Brasil se emite primeiro a opinião, depois vai lá ler livros para vasculhar se tá certo ou não a opinião ou como defender a opinião. É tudo inverso nesse país, né, velho? O que faz mais sentido pra você. Você precisa questionar tudo porque você acaba virando gado de qualquer influencer, de qualquer youtuber, de qualquer tiktoker. Você vê alguma coisa, você acha que faz sentido, e aí você vira gado, acredita naquilo, não questiona, e logo você mudou toda a sua realidade para um lado negativo, porque você virou um gado. Porque você não pensa por conta própria. Mas tá, vamos pro segundo tópico aqui. Entenda que a inteligência não vem de estudo. Isso aqui cara, isso aqui é surreal. Inteligência não vem do que você estuda. A inteligência vem da... Esse é um ponto extremamente sensível e difícil de entender exatamente o que o sobrevivente quer dizer com a inteligência não vem do estudo, porque sim, ela vem, mas depende de como ele vai argumentar e o que ele vai dizer. Da prática do estudo. Você só se torna mais inteligente quando você coloca em prática aquilo que você deveria ter estudado. Só que aí a gente entra em um problema. Como é que a gente vai, por exemplo, colocar em prática Crime e Castigo de Dostoiévski, uma história com complexidade
moral e extremamente inteligente. Como é que a gente vai colocar em prática o estudo da República de Platão? A gente vai invadir o Congresso e tentar algum tipo de polis ideal? Não tem como. Tem certas coisas que tu estuda e que te deixam mais inteligente, mas que não tem um valor prático, e sim um valor abstrativo. Por exemplo, quando tu tem inúmeras polis ideais dentro da tua cabeça, tu também tem, sei lá, a semente de inúmeros modelos de negócios análogos a essas polis. Então, é claro que do ponto de vista de ter muitas polis dentro da cabeça não tá agregando em nada, porque não tem um valor prático momentâneo, só que ao implementar um modelo de negócios, tu pode fazer uma correlação, uma analogia entre um tipo de polis e um tipo de modelo de negócios, e então tu tem aí a prática por intermédio da analogia. Então, não necessariamente o que a gente estuda vai ser colocado em prático, e sim serve para que tu tenha inúmeros tipos de perspectiva na hora de pensar, na hora de elaborar uma resolução para algo na vida real. Eu sei que o que eu tô falando é extremamente abstrato, mas eu acho que dá para entender. Entenda, ser inteligente não é sentar a bunda na cadeira e ler um livro por 2, 3 horas. É você ler 10 minutos de um livro e colocar em prática o que você aprendeu. Ao invés de focar o seu tempo na teoria, aprenda a resolver problemas na vida real. É só assim que você se torna inteligente. É desenvolvendo habilidades. É 10% do tempo estudando, 90% do tempo praticando. Se eu fosse comunista, eu ia acusar esse sujeito de estar perpetuando o pensamento neoliberal que o valor prático de algo só tem valor quando é posto em trabalho para o mercado e pipipipopopó. Só que assim, eu não sou comunista e eu acho que o que ele tá falando que é inteligência tem mais a ver com empreendedorismo. Talvez a gente pudesse cunhar uma palavra um pouquinho melhor. Um empreendedorismo, como ser inteligente no empreendedorismo, não exatamente inteligência em si, porque, por exemplo, como é que tu vai passar 10% do tempo estudando física e 90% do tempo praticando? Esse é só um dos exemplos, existem milhões e milhões e milhões, tá? Se você quer ser mais inteligente também, você precisa começar a ser o mais burro do seu ambiente. Isso aqui é algo que mudou a chave da minha vida. Isso aqui alterou a minha percepção da realidade. Você nunca pode ser o mais inteligente no ambiente. Você tem que se acostumar a sempre se sentir burro, a sempre... Só que aí a gente entra em uma contradição, sabe? Lá no início do vídeo ele apontou que o QI do brasileiro médio é 83. O que a gente viu que pode ser e pode não ser, e a tendência é que não seja um pouquinho mais elevado que isso. Então, é muito difícil que tu... Se, por exemplo, uma pessoa que nem eu, 130 de QI, 132 de QI, véi, como é que eu vou ser o mais burro da sala? É tipo só 0,0001% de chance disso acontecer. Então, não necessariamente ser o mais burro do ambiente, mas sim ter uma vida intelectualmente ativa que vai te melhorar. Viva mais cercado de livros, assista conteúdos inteligentes, vai assistir coisas, por exemplo, pô, o Sobrevivente aqui, mano, conteúdo show de bola, inteligente, traz reflexão, não necessariamente esse ambiente tem que ser pessoas, porque se não tem pessoas no teu bairro, na tua escola que são inteligentes, com quem tu vai conviver? Tu não tem opção, tu tem que conviver com burros, então o que que tu vai fazer? Tu vai elaborar um universo mental, um ambiente mental mais inteligente, mais estimulante, onde tu vai assistir o Sobrevivente, onde tu vai ler mais, onde tu vai jogar um chess.com, entendeu? Ou pagar uma network em um grupo de WhatsApp, etc. estar em locais que você sabe muito menos. Você tem que se cercar de pessoas que mexam negativamente com a sua autoestima intelectual. Você tem que ter amigos que você vai conversar com esse amigo e você perceba assim, caramba, eu não sei de nada, eu tenho muito a aprender ainda. E isso pode ser feito, sobrevivente, mas eu não tenho amigos, eu não tenho pessoas pessoas mais inteligentes que eu possa interagir. E para isso tem vídeos no YouTube. Você consegue encontrar muitas pessoas mais inteligentes que você no YouTube. Você consegue encontrar muitas pessoas mais inteligentes que você nas redes sociais. É só questão de você procurar as pessoas corretas.
O quarto ponto é procurar as fontes de tudo. Por exemplo, eu gosto muito de vídeos do Leandro Carnal, do Pondé, do Cortelas e do Clóvis de Barros. Esses 4 historiadores barra filósofos, todos professores, Barra filósofos, aí viajou legal, mano. Não há um filósofo entre eles. Foi mal, a real é essa. Em todos os sentidos da palavra filosofia. Bom, o que eu entendo por filosofia? Existem 3 significados da filosofia, tá? Número 1 acontece com Sócrates, que é a busca pela verdade. Os 3 estão bem alheios à verdade, eles não fazem uma análise, por exemplo, sociológica ou política do quadro brasileiro. Tem até sujeitos aqui no meio que fizeram um L, por exemplo, algo que claramente o Sócrates não faria, porque ele estava buscando a real, então ele tentaria, por exemplo, em um quadro político como o brasileiro, encontrar o candidato mais adequado. Então, da perspectiva do significado de filosofia socrático, esquece, não tem nenhum filósofo aqui. A segunda forma da gente categorizar um filósofo acontece depois de Aristóteles e vai até Marx, que seria o filósofo é um sujeito que elaborou um sistema filosófico. Aí teria que ter uma cosmovisão, aí teria que ter uma ética, aí teria que ter, né, todos os elementos de um sistema filosófico. Nenhum desses produziu um sistema filosófico. Então, no primeiro e no segundo significado, a gente esquece esses sujeitos. O terceiro significado de filosofia acontece com Marx. Quando chega em Marx, a filosofia, Marx diz: agora não é mais a hora do filósofo interpretar a sociedade, e sim a hora do filósofo mudar a sociedade. Eles não são ativistas políticos, eles não estão em cargos de poder, eles não fazem o sentido marxista da coisa. Um cara assim, ó, que é comunista, tudo que ele fala, basicamente, eu tenho contra-argumentos, mas que aí sim a gente pode dizer, não, esse cara é um intelectual, realmente é um filósofo no sentido ao menos marxista das coisas, é o Alisson Mascaro. Agora, estes 3 sujeitos aqui, esquece, mano, não são filósofos coisíssima nenhuma. Tem conhecimento em história? Tem. O Leandro Carnal mesmo, aquela vez, falou, o que o Leandro... Isso é muito engraçado, pô. O Leandro Carnal falou assim, ele pegou a ideia da escola sem partido, aí disse, pegou o nome, assim, escola sem partido, aí disse, não, a escola sem partido é uma loucura, o que deveria acontecer é todas as perspectivas políticas serem ensinadas nas escolas. Só que, assim, o nome escola sem partido era uma ideia que era justamente ensinar sobre todos os partidos nas escolas, entendeu? Tipo, às vezes, pô, velho, que gafe enorme, entendeu? E era só ter lido, assim, escola sem partido é ensinar sobre todos os partidos, correntes políticas e ideológicas na escola, entendeu? O Pondé, mano, embora, por exemplo, acuse o professor Olavo de não ser um filósofo, se tu comparar um ensaio do Pondé, um livro do Pondé, Filosofia no Cotidiano, e comparar Filosofia no Cotidiano, que é um livro do Pondé, com o Jardim das Aflições do professor Olavo, tu tem uma diferença monumental entre um ensaio bem construído, gigantesco, com uma tese maravilhosa, e um livro para, no máximo, criança de 12 anos, que é o livro do Pondé. O Cortella, feminista, erra muito. Nossa, o cara vai falar de qualquer coisa, mete Marx no meio. E o Clóvis de Barros, embora não seja um sujeito que eu tenha algo contra, sou absolutamente neutro. Às vezes dá umas viajadas, né, mano? Mas de forma alguma a gente poderia classificar o Clóvis como filósofo. tem coisas aqui que eu não concordo deles, tem coisas que eu concordo, mas independente do que eu concordo ou do que eu discordo, eu tenho que saber que eles pegam o que eles falam, não da cabeça deles, mas de conhecimento antigo, principalmente de filósofos gregos. Então, esses professores, eles são repetidores de conhecimento, e é isso que um professor é. É um repetidor de conhecimento, só que aí eu pergunto, repetidores de que conhecimento? É aí que você tem que procurar as fontes, começar a ler, por exemplo, filosofia grega. E eu sei, é um saco pensar na linguagem rebuscada, mas começa por alguma obra mais fácil ou por obras que expliquem essas obras mais difíceis para que você tenha acesso às fontes e se torne de fato mais inteligente.
para se tornar mais inteligente também e fugir da burrice, você tem que entender que inteligência social vale, cara, vale muito, muito, muito mais do que inteligência intelectual. Você saber ser uma pessoa. Aí a gente entra novamente naquele conceito de talvez tu tenha considerado o conceito de inteligência neoliberal. Então, realmente, para um sistema monetário, não existe nada melhor do que networking. Eu sei disso melhor do que todo mundo, eu já fiz 1 bilhão de palestras sobre networking. Agora, no sentido de intelectual mesmo, Sócrates, Platão, Aristóteles, etc. Aí, mano, a inteligência intelectual vale muito mais do que a social. Inclusive, os grandes intelectuais não foram famosos por um grande tato social. Pô, Sócrates apanhava nas praças justamente porque a inteligência social dele não era elevada. E Sócrates, a gente tá conversando sobre ele até hoje. Então, em termos de inteligência no sentido bruto da palavra em si mesmo, a inteligência e a vida intelectual são maiores do que a inteligência social. Agora, se fosse inteligência de mercado, inteligência em ganhar dinheiro, inteligência em ficar rico, aí inteligência social supera infinitamente a inteligência intelectual. Isso é verdade. Que consegue se comunicar, que faz relações, que tem networking é muito mais interessante do que ser uma pessoa inteligente. Porque você fazendo os amigos certos, se aproximando das pessoas certas, tendo os contatos certos, tudo isso daqui, você consegue abrir oportunidades para sua vida. Você só vai conseguir ter mais dinheiro, sei lá, mais mulheres se você quiser, mais oportunidades, se você ter os contatos certos, se aproximar das pessoas certas, fazer os amigos certos. Mas sobrevivente, isso aqui não é interesse? Eu não vou estar sendo falso porque eu estou me aproximando das pessoas só para saber o que elas podem oferecer para mim? Não, isso é o que eu ensino no meu curso Chaves Maquiavélicas. Isso é maquiavelismo e é relacionamento por interesse. Claro que é interesse. É interesse sim. É totalmente interesse. E tudo na humanidade foi construído na base do interesse. Você não precisa ser o bom mocinho que tem relações afetuosas de qualidade porque gosta das pessoas ao seu redor. Não, tudo é interesse. Você tá me escutando até agora por interesse no que eu tenho a dizer. Eu gravei esse vídeo até agora porque eu tenho interesse que você veja. Entenda? Tudo é interesse. É claro que existem boas intenções no processo. Eu tô gravando esse vídeo aqui para que você fique bem, para que você não sofra no bostil, mas ao mesmo tempo eu tô gravando esse vídeo aqui para ganhar dinheiro pelo YouTube. Entende? Não adianta você fingir e querer ser um bom moço, cara. A vida, a realidade exige que você seja safo, que você articule com as pessoas corretas para que você se aproxime das pessoas corretas. Assuma isso quanto antes. O sexto ponto é não tenha medo de falar merda. Cara, todo vídeo que eu trago aqui, eu não sei se esse é o quinto, sexto ou sétimo vídeo desse canal, todo vídeo que eu trago aqui, depois que eu revejo o vídeo... O cara falou que o Karnal, o Cortella e o Pondé são filósofos. Realmente, o cara, assim, alguém acusar ele de não fazer o que ele tá falando, vai mentir. Não, tô zoando. Pô, pelo amor de Deus, não vai ficar bravo comigo. Me desculpa. Eu falo assim, poxa, não faz... Não sei se eu concordo com o que eu disse aqui. Isso aqui eu tô sendo sincero pra você ver o nível do quanto eu me sinto burro. Eu gravo o vídeo, eu revejo o vídeo, porque eu tenho que editar, eu tenho que cortar as pausas, enfim, deixar mais dinâmico, porque senão o seu cérebro de peixinho dourado não aguenta. Toda vez que eu vejo assim, eu penso, poxa, eu acho que eu falei uma merda aqui, acho que não faz sentido o que eu falei aqui. Só que mesmo tendo essa barreira, eu preciso falar o que eu tenho pra falar. Por quê? Porque eu tô expondo o meu pensamento aqui nesse canal. Mesmo que futuramente eu não concorde com o meu pensamento, mesmo que futuramente eu mude de ideia, eu tô expondo o meu pensamento aqui nesse canal. Assumindo que eu posso estar errado em vários pontos. Você mesmo, enquanto eu tô falando, deve ter notado que eu falei alguma merda aqui que você não concorda e tudo bem. Só que eu tô acostumado a receber críticas e não levar pro lado pessoal. Por quê? Porque toda crítica que mesmo toda crítica mesmo feita com ódio pra você, te ajuda a refletir e ser menos jumento, a ser menos burro. É uma questão de você se expor e receber críticas, porque é isso que vai te deixar mais inteligente. É refletir sobre o que você está falando e ser menos jumento. Mas você só tem a oportunidade de refletir se alguém te criticar por uma merda que você falou. Só que eu tô dizendo isso aqui, eu preciso deixar algo muito claro, tá? Deixa eu até criar um tópico aqui. Não seja um monarque. Eu não estou dizendo aqui pra você
ter falas criminosas. Não tô falando aqui pra você... Bom ponto, bom ponto. A gente tem que cuidar muito que a gente fala, porque a gente tá no Brasil, pessoal. Assim, ó, o sobrevivente até que fala sobre sobreviver no Brasil deve deixar isso muito claro. A qualquer segundo, se vocês falarem uma bobagem, vocês terão que lidar com as consequências dessa bobagem. E a gente tá no Brasil. Literalmente qualquer coisa pode ser considerada bobagem e vocês serem considerados criminosos. Então, toma cuidado aí, tá? ser cancelado. Estou dizendo para que você não tenha medo de expor a sua opinião. E por último, consuma cultura de verdade. Isso aqui é um daqueles pontos polêmicos, né? Mas você tá dizendo que existe cultura que é ruim. Eu já abordei isso em vídeos anteriores. E sim, eu acho que tem cultura ruim. Eu acho que tem cultura lixo. Eu acho que tem música que não presta pra nada. Finalmente alguém que concorda comigo. Sim, existe cultura e cultura chula. Existe cultura de porcaria e cultura boa. Eu acho que tem livros que deveriam ser queimados, embora eu concorde que tudo isso exista pela liberdade de expressão. Mas existem culturas ridículas. Você tem que começar a consumir músicas que te fazem pensar. Músicas que te fazem pensar, por exemplo, tem muitos... Eu não vou indicar nenhum artista, mas tem muitos raps que são críticos e que podem te ajudar a ter uma realidade melhor do Bostil. Muitas músicas antigas, inclusive, principalmente da época da ditadura. O regime militar. Não, da ditadura. Principalmente músicas da ditadura podem te dar essa base também. Você tem que consumir livros que te fazem pensar, vídeos que te fazem pensar, filmes que te fazem pensar. Não seja um zumbi das redes sociais. Não seja aquele cara que fica scrollando a tela do seu aparelho o dia inteiro, cara. Cara, eu não sou sua mãe, eu não sou seu pai, mas pelo amor de Deus. Tu tá com esse celular aqui vendo meu vídeo o dia inteiro já? Você não tá cansado de ser só um espectador da vida dos outros? Você não acha que você deveria começar a colocar em prática coisas que vão realmente te fazer deixar de ser um jumento aqui no Brasil? Mas tá. O Brasil tem esperança de ter um QI maior no futuro? O Brasil tem esperança de se tornar um país desenvolvido, das pessoas serem felizes, da educação ser de extrema qualidade, de tudo dar certo, Se continuar do jeito que tá, não. Mas se as coisas mudarem, aí... Bom, por exemplo, a gente pode pegar a China. Mano, a China em 1980 era um desastre. Hoje é a segunda maior economia do mundo. Então, em questão de um gap de 40 anos, 30 anos, muita coisa pode mudar. de unicórnios virem pintar a rua de cor de rosa e abraçar crianças. Provavelmente tem chance do Brasil melhorar, né? Muita coisa, embora seja ruim, tem melhorado. E isso melhorado não por causa de um governo ou de outro, mas pela progressão mesmo dos anos e de investimento. E também por a iniciativa privada e individual. Por exemplo, cada vídeo que o sobrevivente faz, que eleva um pouquinho mais a cultura, que eleva um pouquinho mais a sabedoria, que promove reflexão, que promove debates, etc., isso melhora um pouco mais o país. Não exatamente como ele disse por governos, mas sim por a iniciativa pessoal mesmo. Investimentos que são feitos de forma ruim, mas são feitos. Mas eu não acredito. Eu não consigo levar a sério isso aqui. Se você olhar pelos dados, é possível que o Brasil melhore muito. A educação que a gente tem hoje é muito melhor do que a educação que nossos avós tiveram, por exemplo. Mas eu não consigo acreditar que as coisas fiquem melhor. Aqui, infelizmente, é um canal completamente fatalista, mas essa é a minha opinião, tá? Tu não precisa concordar com nada, não. O ensino, ele não funciona, eu acredito nisso, tá? Que não funciona de propósito. A educação é ruim de propósito. Tudo é uma bosta de propósito. Porque para cada uma pessoa inteligente tem 100 burras. Isso aqui é um projeto de poder. A educação ser um lixo é um projeto pro povo brasileiro. Sair dessa Matrix é o que te ajuda a ter uma vida melhor. Você sair dessa Matrix de só ficar nessa educação ruim, nessa educação meia boca, e a internet te ajuda nisso, mas ou você sai dessa Matrix vencendo o jogo aqui no Brasil, que é ganhando dinheiro aqui no Brasil, que é o meu propósito, com esse canal e com diversos outros projetos que eu tenho, ou indo para outro país, pode ser uma saída para você também. E claro que isso aqui vai depender da sua realidade, de você saber outro idioma, mas enfim, eu acredito de verdade que a educação no Brasil e todas as outras coisas são lixo de propósito. De propósito. Simplesmente para ferrar com a vida do brasileiro. Em termos de recursos, o Brasil, 4 bilhões,5 por dia, não tem nem como a gente dizer,
Não falta recursos, nunca faltou, nunca, isso é uma absoluta mentira. É um projeto maquiavélico de emburrecimento programado que há. Infelizmente a real é essa, pessoal. E as pessoas que estão no poder continuarem no poder. E aí você se pergunta, mas como é que eu posso não ser infectado pela burrice no Bostil? Eu não consigo... Eu sinto meu QI diminuindo a cada segundo por causa da internet, como é que eu faço? A minha recomendação é que você se inscreva nesse canal e ative o sino de notificações. Por quê? Porque todos os dias eu tenho te ensinado aqui estratégias para você sobreviver no Bostil. Se você quiser saber que estratégias são essas, veja os vídeos anteriores e se inscreva nesse canal, ativando o sino de notificações, beleza? É isso que eu tenho para falar para você. Eu não quero que você tenha um QI de temperatura ambiente. Eu quero que você seja um cara ou uma mina inteligente. Eu não quero que você tenha 83 pontos de QI. Eu quero que você seja inteligente aqui no Brasil. Mas para isso, eu não posso tratar você com florzinha, com carinhozinho. Eu tenho que falar sério com você. Beleza? Mais uma vez, essa minha linguagem aqui não é eu me achando melhor do que você. Pelo contrário, eu acho que você é muito mais inteligente, muito mais capaz do que eu. A única diferença é que eu tô me expondo aqui, enquanto você não tá expressando a sua opinião como deveria. A gente se vê no próximo conteúdo. Um forte abraço. Um vídeo deveras interessante, uma ou outra discordância, mas em termos gerais a gente tem que admitir, o mano tá certo. A gente tem que separar uma coisa aqui no Brasil: o projeto imperial dos políticos e os brasileiros em si. Este projeto colonialista dos políticos quererem mandar em tudo é o que produz grande parte da bizarrice que a gente vê por aí. Enfim, pessoal, vocês entenderam que muita coisa depende de vocês não serem exatamente bonzinhos. Então eu recomendo que vocês cliquem no primeiro link da descrição para conhecer o curso Chaves Maquiavélicas. Vai agregar muito na vida de vocês.